sabe? Eu não acredito que uma pessoa muçulmana pudesse ter tido a coragem de transformar algo tão bonito em uma coisa que é tão repugnante para mim. Essa história aconteceu há 20 dias ou mais ou menos um mês atrás. A vítima ainda se encontra sensibilizada, está sendo acompanhada por psicólogos tanto da rede pública como da mesquita. Ela já pensou em tirar a vida, já teve AVC e algumas outras complicações. Então eu peço, por favor, que não ofendam a vítima. Os comentários desse tipo serão apagados. Além do que, o paquistanês continua fugido aqui no Brasil. Então, se alguma mulher, seja filha, irmã, prima, tia, estiver se relacionando com um paquistanês, com os detalhes ou não que eu vou dar aqui no vídeo, eu peço que entrem em contato comigo pelo Instagram, mostrem a foto e eu confirmo se é ou não. Além de ajudar essa pessoa que pode estar em contato com ele agora, eu também vou estar ajudando a senhora que sofre querendo ver ele atrás das grades ou que seja mandado de volta para o seu país de origem. A história é muito pesada. Se você já tem algum tipo de gatilho psicológico, eu peço que não assista. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para que ele chegue num número grande de mulheres. No dia que eu postar esse vídeo aqui, eu também estarei colocando fotos do paquistanês com tarjas lá no meu Instagram. Mas quem receber fotos dele online, com certeza vai conseguir reconhecer. Eu conversei com uma advogada maravilhosa, ela sabe. Mas eles não fazem nada, sabe? Eu queria saber o que está acontecendo. Queria saber que ele vai para fora do Brasil, Leca. Eu juro por Deus, eu quero ele de volta no país dele. Não quero viver no mesmo país que ele. Não quero, não quero, não quero, não quero. Ele machucou, não vai dar em nada isso. Ele não perdeu muito, sabe? A maior decepção da minha vida, o que eu escuto da boca do homem que você gostava. Fica repetido no meu cérebro aquilo, sabe? E não poder contar pra minha família porque eles não merecem. Eles não merecem saber tudo que eu vivi, sabe? O que eu vou ouvir é assim, eu te avisei. Sabe o que as pessoas resumem? Sabe o que? Ao sexo, que porque eu sou mais velha, só queria sexo, eu não queria isso. Eu gostei de um homem que orava, sabe? Mas a maioria das pessoas acham que a gente vive junto com rapazes jovens estrangeiros em busca de sexo. Juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, não precisava disso. Se eu quisesse, eu tinha. Começou em 2019. Eu fui para uma vila e montei uma banquinha para vender as minhas comidas. E tinha outras pessoas em volta que faziam o mesmo. Ele era uma dessas pessoas. Não falava muito bem português, mas o pouco que falava se entendia. E assim a gente virou amigos. Um homem de 1,80 m, robusto, muito generoso com as mulheres. Sempre vivia prostrado, fazendo as suas 5 orações por dia. Quando eu conheci ele, tinha bastante barba. Depois comigo isso mudou. Ele usava às vezes uma barba mais feita ou então só um bigode. E as pessoas, por ele ser um homem barbado, grande, com a pele do Oriente, meio árabe, meio estranho, ninguém sabia que paquistanês para eles é sinônimo de homem-bomba, muçulmano, terrorista, eles não sabem o que é bem nacionalidade e religião, o povo confunde, até às vezes as pessoas que têm uma certa educação confundia muito. Eu sou muçulmana, tenho 56 anos, morava no norte do Brasil com ele.
Com um tempo de amizade, a gente foi se conectando cada vez mais. E um belo dia ele me disse que muçulmano não poderia namorar, que não poderia ter as relações antes do casamento e que ele queria casar comigo. Ele dizia que não via diferença entre cor da pele, nacionalidade, idade, e me explicou muito bem todas as falas do profeta sobre isso, até sobre a mulher mais velha que o profeta casou. Muito menos idade, né? Ele falava que o que via era o coração e ele sentia vontade de viver comigo, trabalhar comigo e tal. E eu falava, mas você não é casado? Vamos procurar saber disso. Não, eu quero fazer meu divórcio do brasileiro e vou dar para você os seus direitos brasileiros também de civil e, enfim, casamos, né? Casamos no Unicap. Antes disso, ele era casado com uma brasileira e ele falava muito mal dela para mim, porque ele disse que eles se conheceram online. Me contava do que ela fez e desfez com ele no vídeo. Caçoava disso. E dizia que tinha ficado com ela só por desejo e prazer, não por amor. Me explicou que não deu certo com ela e que queria muito casar comigo, por isso iria resolver a questão do divórcio. Lá no norte, a gente se casou no religioso, na mesquita. E tivemos uma vida simples, mas uma vida feliz. Por 2 anos. Muita troca de amor, carinho, cumplicidade. Até que a gente resolveu mudar de vida e crescer mais profissionalmente. Aceitamos, concordamos então, de ir para outro estado no Brasil, na região do Sul. Foi aí que todo o horror começou. Assim que nós casamos, de verdade, no civil, nós vendemos nossas coisas e também juntamos tudo que vendemos de lanche para ir para essa outra região do Brasil. E chegando lá, ele simplesmente não fez como a gente tinha combinado. Eu não vi a cor desse dinheiro. Ele sempre dizia que tinha gastado com comida e aluguel e não tinha mais nada. Mas eu sabia que isso era mentira. E eu não comia direito, não tinha roupa, não tinha sapato. Se ficava doente, não tinha remédio. Eu fiquei assim meio que com vergonha de sempre precisando dos filhos para ajudar. Minha filha e meu filho mandavam, sempre ajudaram. E aquele que eles mandavam, ele também usava. Ele me lembrava que tinha o pai e a mãe doente lá no Paquistão e que estava economizando e juntando dinheiro para ajudar eles, para mandar para lá. E muitas vezes eu me enrolei e me enganei com essa tal desculpa. Ele ainda não queria que eu trabalhasse depois do nosso casamento. Começou a regrar tudo. Passei quase 3 meses fazendo fogo na lenha, no chão, no carvão, com pau, queimando panela, com 1, 2 panelas, porque ele dizia que não tinha dinheiro para comprar gás. Eu não conheço até hoje nenhum lugar da região que eu tô, porque não tinha dinheiro para sair. E eu não tinha roupa, eu passava frio. Às vezes eu tentava ir no brechó ou alguém até ajudava doando. Depois de um tempo, eu consegui começar a trabalhar. Ele queria que eu pagasse o aluguel, ou então que eu desse a maior parte do dinheiro para ele, sendo que na lei do Alcorão diz que o dinheiro da mulher é da mulher. E eu não tinha nunca nada, nunca dava, nunca sobrava, porque eu sempre queria comer bem. E, enfim, ele dominou tudo em mim. E eu, medo de ficar sozinha numa cidade. Foi nessa hora que eu comecei a pensar que ali tinha alguma coisa de errado. Talvez fosse uma esposa que já existisse, ou ele estava querendo casar com alguma outra mulher. Eu conversei com o Sheik sobre isso e ele disse que isso só poderia acontecer se eu aceitasse. Se eu não aceitasse isso dentro da minha casa, ele não poderia fazer isso dentro da minha casa. E foi assim que veio a primeira agressão. Mas 11 horas, meia-noite, ele falou: meu bem,
eu vou pra sala, você fica aqui no quarto. Aí eu falei, ué, sempre você fala com a sua mãe aqui no quarto, agora você vai pra sala e eu fico no quarto? Fica aqui que eu saio. Ele não quis ficar no quarto, ele ia pra sala, tava se vestindo. Aí eu falei, por que que você tá se vestindo, se arrumando? O dia inteiro ele tinha feito barba, arrumado tudinho. Ele estava se preparando para falar com alguém da família dela dentro de casa, na sala do quartinho onde a gente morava, não no quarto. Todas as vezes que ele falava com a família dele no Paquistão, ele limpava o ambiente, sabe? Qualquer coisa que pudesse representar a presença de uma mulher, ele limpava, toalha, bolsa, roupas. Qualquer coisa que tivesse que indicasse que ele morava com mais alguém, principalmente com uma mulher, ele fazia o cenário, colocava embaixo da cama, escondia por trás das coisas, entendeu? E falava sozinho. Ele se transformou falando que ele teria que conversar com uma candidata que a mãe dele teria arrumado. Como eu não saía da sala, nem deixava ele no quarto, ele que não queria ficar no quarto, eu fui para perto, ele me empurrou no chão, me bateu, me chutou. E me forçou a ter relações por trás. Eu peguei o celular e comecei a filmar e disse que ele não poderia fazer isso. E foi aí que ele pegou meu celular e quebrou. Tacou na parede e quebrou. Eu percebi que o meu ouvido estava sangrando. Então ele me deu banho e me pediu perdão. Depois, nunca mais isso aconteceu. Ele voltou falando que não queria ter mais nenhuma esposa, que ia focar no trabalho e que queria ficar comigo. Explicou tudo calmamente para mim e disse que ele só queria isso, na verdade, para ter filhos, mas que não iria mais tentar. Saiu para comprar uma TV, uma máquina de lavar roupa, voltou sem nada, mas com 2 cachorros para eu cuidar. Em setembro desse mesmo ano, ele veio com uma conversa de que a mãe e o pai dele tinham comprado uma passagem para ele ir visitá-los no Paquistão, porque já fazia 5 anos que ele estava no Brasil e ele estava com muita saudade. Meu coração acelerou, meu alerta ligou e eu falei, mais uma vez eu vou falar para você. Se seu pai e sua mãe estão arranjando noiva lá, você vai visitá-los. Por favor, não volte. Ah, meu passagem é ida e volta, eu não vou arrumar noiva, eu não quero noiva. Não é que eu não queira que você case, é que eu não quero que você volte para minha casa, entendeu? Eu sempre deixei claro para ele que eu não aceitava a bigamia, que eu era brasileira, estava morando no Brasil e que se acontecesse isso, era melhor ele me pedir o divórcio, que eu daria o divórcio para ele sem problema nenhum e que ele fosse para o outro país e ficasse com a outra pessoa. Só que não adiantou. No dia 3 de março, ele foi para o Paquistão. Ele só me mandou mensagem no dia 8 e 13. Depois, ele sumiu. No dia 5 de abril, ele me mandou mensagem falando que estava sem internet e que tinha sofrido um acidente. E sumiu até maio. Chateada, né? Porque eu pedi para uma das pessoas em maio ligar, uma das irmãs muçulmanas, pro telefone dele para saber como ele estava. E ele havia me dito que não tinha telefone, estava sem contato. E o marido dela, paquistanês, ligou. No segundo toque, ele atendeu ele próprio. Então aquilo doeu muito em mim. Nesse momento eu fiquei sim triste, mas eu pensei, ok, ele casou com outra mulher, ele não vai mais voltar, e eu fiquei bem depressiva, tive dias horríveis, né? Sozinha, numa casa cara, com 2 cachorros. Mas eu fui superando isso aos poucos. Dia 25 de maio, ele ligou de novo, falando que estava no hospital e que estava entre a vida e a morte. Dizendo que estava num hospital, por isso que ele não falava comigo esse tempo inteiro,
e que ele estava com uma doença que estava prestes a morrer, mas ali no hospital ele estava tirando um furúnculo da cabeça, que foi daqui que ele pegou no lugar que ele trabalhava, um negócio cheio de, tipo um tumor. Tá. E que brevemente estaria voltando, me pediu 3.000 reais, fiz um empréstimo, mandei. Ele sumiu de novo. E dia 18 de junho, eu fui entrar na minha casa e ele estava lá. Entrou pela janela. Eu fiquei confusa, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava na dúvida. Quando eu fiz amor com ele, todo aquele carinho, suavidade, delicadeza, sabe? Pensei que era de saudade, não existia. Eu achei que aquela ação dele, aquela coisa urgente, aquela coisa assim, meio grosseira, meio bruta, meio. Achava que era saudade, sabe? E aí eu não liguei muito, mas aquilo continuou pelos dias, pelas noites, uma coisa distante, não era mais aquele homem, ele já queria situações que o muçulmano não quer, sabe? Que ele sempre deixou passar para lá. Ele já falava palavras para mim em urdu que eu sabia que não eram coisas boas. Os dias foram se passando e eu tinha que trabalhar em uma festa junina. Eu expliquei para ele, saí cedo, fui para o trabalho e ele me ligava muitas vezes de chamada de vídeo. Teve um momento que a bateria do meu celular acabou. Então eu acabei o trabalho e chegando em casa, ele estava totalmente desnorteado, cortando as minhas roupas e dizendo que eu estava mentindo sobre o trabalho, que eu não teria ido lá para trabalhar, que eu estava com outro homem, que brasileira era assim mesmo, que só brasileiros aguentam e que um homem, na verdade, deveria era surrar uma mulher assim, mas como ele era paquistanês, ele iria respeitar, não iria fazer isso. É desobediente, não fala nada, você não estava trabalhando, e eu vou olhar e me abria e me. O trabalho constrangiu tanto, me envergonhou tanto. Minha irmã, não consigo falar, me desculpa. Na sequência do sábado, ele fez tudo o que quis comigo, sabe? Tudo que quis mesmo, assim, me machucou bem mesmo. Que isso era bom, que brasileira gostava disso. Ele falava que brasileira gostava mesmo disso que ele estava fazendo. E nesse dia, ele fez o que ele quis comigo. E eu gritei tão alto que os vizinhos escutaram e chamaram a polícia. Eu descobri também por uma amiga em comum que tem relacionamento com um paquistanês que ele tinha casado com uma outra moça lá no Paquistão e que a mãe dele tinha feito ele prometer que ele jamais ficaria com uma brasileira de novo. Quando a polícia chegou, ele caiu nos meus pés, pedindo perdão em nome de Allah, que eu não fizesse nada, porque ele ia perder o passaporte, porque ia prejudicar Cara ele. endemoniado, sabe? Quando ele falou isso, eu tive certeza que eu tinha que falar pra polícia tudo, porque ele tava nos meus pés, beijando meus pés, pedindo perdão, chorando, 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 implorando pra eu não dar parte dele, implorando pra eu dizer pra polícia que a gente já tinha se resolvido e que me amava e ia fazer tudo que eu quiser em nome de Allah. Ele prometia ali, falando em Allah, Allah, e falava e orava e beijava meus pés. Meu amor, não faz isso. Quando eu levantei, que a moça estava lá fora, a dona da casa, ele disse: se você for, você vai se arrepender até as tripas, porque você vai receber a sua recompensa por causa disso. Bem apertado os dentes mesmo, sabe? O policial percebeu tudo o que tinha acontecido, falou que eu nem precisava falar, né, que ele já sabia o que tinha acontecido. E ele começou a enfrentar o policial, dizendo que só o consulado poderia tirar ele de lá. Mas o policial deixou bem claro que aqui no Brasil existe a Lei Maria da Penha e que ele estava lá sim para resolver isso.
Eu tava muito perturbada. O policial falou: você quer que ele saia de casa ou você quer que ele vá preso? E eu, desesperada, não pensei, só falei que eu queria que ele fosse embora de vez e que eu não visse ele nunca mais. Eu só vi que ele pegou as coisas dele e, com o policial escoltado, ele sumiu. Fiz o boletim de ocorrência, fiz os exames de legista, fui na Polícia Federal, fui na Defensoria pedir o divórcio dele. Agora eu não sei para onde ele foi parar, não quero saber, mas eu enviei nossas fotos dos 4 anos de casamento para os números que tinha no meu celular, que era dos parentes dele, de que ele nunca nem me apresentou, e expliquei na minha língua que era, que é para saberem lá que ele mentiu. Eu aceitaria sim, e é o que eu quero, porque eu quero falar isso para essas mulheres, sabe? Elas acreditam no amor árabe, no amor do Oriente, no amor do conto de fadas, não é verdade. Eu conheci esse homem trabalhando ao meu lado, orando, orando, de joelhos. Eu pensei que ele era o melhor homem do mundo. Ele se revelou o demônio na hora que ele falou aquelas coisas pra mim. Os olhos dele não eram ele não gostava de mim. Agora sabe que eu me sinto um lixo, o nada, sabe, pequena, nojenta, feia, velha, bruxa, demônia, como ele me chamou. Eu me sinto assim. Eu me sinto a pior mulher do mundo, não sou digna de ninguém, sabe? Eu peço ajuda para vocês para que esse número chegue no maior número de mulheres, monetizado ou não, por ser um assunto muito forte. O vídeo vai ficar aqui, porque se por alguma ordem divina, de repente chega na próxima vítima que está conversando com ele, ou alguém viu ele na rua, enfim, o desespero dessa mulher que ele vai embora é muito grande. Por favor, alertem suas amigas, alertem todo mundo da família, conversem, troquem, fiquem sabendo o que está acontecendo no relacionamento das mulheres próximas de vocês. Até o próximo vídeo do canal.